Nunca confie em pessoas que não arriscam nada por aquilo que elas dizem defender. Você quer saber o porquê? Fica aqui com a gente para esse 4º episódio do Fórum Indica. Meu nome é André Felipe Marques, eu sou associado e atual diretor de formação do IEE. Estou aqui com o Rafael Abreu, que também é associado do IEE. E hoje nós vamos falar sobre o livro Arriscando a Própria Pele, de Nassim Taleb. Abreu, comenta um pouco para nós sobre o livro e o autor. Bom, esse livro é um livro do Nassim Taleb, que é autodenominado um cientista da incerteza. O Taleb é libanês, cristão, e se popularizou como um intelectual que trabalhava bastante o tema da incerteza. Por isso até ele se autodenomina assim. O Taleb escreveu outros livros que ficaram bem famosos no Brasil, como, por exemplo, A Lógica do Cisne Negro, dentro do Projeto Incerto, que tem também um bem conhecido, que é o Antifrágil. E tratando especificamente do Arriscando a Própria Pele, quais conceitos tu destacaria que achas importante? Arriscando a Própria Pele, na verdade, é o grande conceito do livro, né? Mas esse conceito pode se desdobrar, acho que em ao menos 3 subconceitos, por assim dizer. Então, o primeiro é a ideia de liberdade e responsabilidade, que aparece de maneira muito clara no livro. O segundo diz respeito à ideia de que existem certas situações em que é importante que haja um certo risco, seja reputacional, seja financeiro, na tomada de decisão. O terceiro conceito é a ideia de redução das assimetrias existentes na tomada de decisão, e que no fim das contas nos leva a um subconceito disso, que é a ideia de que a sociedade, os sistemas, eles melhoram quando as pessoas arriscam a própria pele. Acho que basicamente daria para tentar simplificar o livro nesses 3 pilares aqui. Show de bola. Em cima disso, quais os insights que o Taleb nos traz no livro que tu poderia destacar para o público, principalmente para aqueles que de repente ainda não leram o livro? A ideia de skin in the game, né, arriscando a própria pele, que é o próprio título do livro, ela se desdobra em várias pequenas ideias que ele vai apresentando. São 8 grandes capítulos em que ele trabalha alguns temas. E tem várias questões que são super legais, assim, da gente conversar. Mas uma delas que eu acho que é legal para começar é a ideia da regra da minoria. É que basicamente ele explica por que determinadas vezes e em muitas ocasiões na nossa vida cotidiana, situações que são preferências de uma pequena minoria acabam se tornando aquilo que é o abrangente, o geral na sociedade. Ele dá um exemplo muito legal, que é o exemplo das comidas que são, por exemplo, kosher ou halal, que se for olhar a população europeia, por exemplo, é uma minoria muito pequena que consome esse tipo de comida, mas é mais fácil do ponto de vista dos próprios produtores, né, se enquadrarem nesse tipo de conceito alimentício, né? Então, desse modo, o que acaba acontecendo? No fim das contas, uma pequena minoria acaba ditando os interesses e as preferências daquilo que é a minoria, por uma razão muito simples, porque as minorias, como regra, são inflexíveis. Já as maiorias são flexíveis, porque aquele que come uma comida kosher, ele não come comida que não é kosher. Mas aquele que come comidas não kosher, ele não se importa de comer eventualmente uma comida kosher. Então, do ponto de vista dos incentivos que ficam alinhados, a ideia de que a minoria acaba prevalecendo acaba sendo propriamente um reflexo dessa inflexibilidade. Então, esse é um conceito que eu acho bem legal, assim, de trabalhar. Algum outro insight que tu queira trazer, comentar pro público? Se a gente for pegar o livro inteiro, assim, como um todo, ele é uma ode à ideia de responsabilidade e liberdade, né? Esse binômio que a gente está bem acostumado. Mas tem um alvo muito específico, assim, do livro. E eu acho que o alvo são os especialistas, né? Esses que hoje, atualmente, são tão vistos, assim, dando opiniões sobre muitas coisas. O Taleb é um grande crítico desse tipo de postura, né? A ideia de que o especialista é aquele que dá consultoria e dá opinião sobre aquilo que ele não faz, né? E, portanto, ele não tem pele em jogo. Ele não tá com nada em jogo quando ele, por exemplo, dá uma previsão, explica algo sobre uma determinada ciência social e etc. E isso aparece de maneira, assim, bem, até mesmo sarcástica no livro, com relação a alguns especialistas bastante conhecidos. Por exemplo, ele critica muito a teoria do Sunstein, por exemplo, dos nudges, ou a teoria da psicologia comportamental e economia comportamental, que tenta extrair do particular, de enviesamentos individuais, consequências gerais. E aí, a partir disso, ele diz que, basicamente, a frase que ele usa bastante, né? A gente não deve confiar
naquele que diz, mas não faz, e sim naquele que faz e não diz. Né? E acho que essa ideia da pele em jogo fica muito clara quando a gente usa esse exemplo aí dos especialistas, que me parece o alvo predileto do Taleb no livro. Aproveitando que o Taleb foi crítico, então eu vou te pedir para ser crítico em relação a essa obra também. O que te desagradou? O que tu diria que, né, não é positivo na obra? Eu acho que de negativo, a obra ela acaba sendo um pouco repetitiva. Ela exige, em razão dos capítulos serem um pouco travados, ela exige uma atenção muito grande, e volta e meia a gente se depara com, assim, aquele pensamento assim, mas será que eu já não li algo desse tipo no livro, sabe? Sim. Porque ele traz enquadramentos novos de um conceito central, que é um conceito importante, mas que acaba, lá pela metade do livro, começa a ficar um pouco cansativo. Mas eu acho que isso é importante até para bater bastante na tecla, né? E reforçar essa ideia de que é moralmente positivo que aqueles que agem no mundo tenham a pele em jogo e, portanto, respondam pelas consequências dos seus atos quando estão, especialmente aí no foco dos especialistas, quando estão dando opiniões que podem ser relevantes, podem mudar o comportamento das pessoas. Legal. Tu destacaria essa, então, como a principal lição do livro? Sim. Acho que, assim, do ponto de vista talvez mais filosófico, assim, a ideia de colocar o foco na responsabilidade pelas ações, né? Acho que isso é importante do ponto de vista filosófico. E do ponto de vista prático, acho que o grande aprendizado aí, a grande tese central é a ideia de que muitas vezes a gente acaba depositando muita confiança em pessoas que muitas vezes não fazem aquilo que indicam ser o melhor caminho de um determinado, por exemplo, jornalistas que tratam como especialistas de um determinado tema, aquela brincadeira, né? Eu prefiro ouvir um empreendedor ou um investidor que está com dinheiro na bolsa do que ouvir o jornalista interessado em economia que não tem nada investido, né? Então, acho que é nessa lógica aqui que talvez a gente consiga extrair o mais importante do livro. Que legal. Então, Abreu, acho que ficou claro. Quero te agradecer pelo nosso bate-papo sobre o livro. Legal. Eu te agradeço também. E, assim, acho que a grande lição aqui temos que cuidar para aqueles que não têm a pele em jogo. E se você gostou do nosso episódio, curte, te inscreve no canal do Fórum da Liberdade e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até a próxima.